Aqui para as nossas companheiras e a gente dá também para Leila Pereira. É uma alegria te receber aqui. Leila, seja muito bem-vinda. Olha, é um prazer, uma alegria nesse dia tão significativo para todas nós mulheres estarmos aqui celebrando o nosso dia, não só o nosso, de todas nós. E falando de futebol. Obrigada, né? claro, é o nosso tema. Exatamente. Leila, a gente estava vendo ali os títulos, as conquistas desse Palmeiras. Há quem chame de terceira academia antes mesmo de acabar essa era, né? O sucesso é inegável, a manutenção do treinador eu entendo que é uma vitória e talvez a principal construção nesse começo de temporada. Mas a gente começa falando de futebol e puxando um pouquinho para essa coisa de ser mulher. Eu já li algumas entrevistas suas e eu acho que a gente tem um pensamento um pouco parecido em relação ao que é ser mulher em qualquer lugar. No mundo corporativo, no futebol, na televisão. Eu, antes de qualquer coisa, quero que as pessoas enxerguem a minha competência, o meu trabalho. E você também passa por isso, né? Muitas vezes o ser mulher entra como um ônus à frente do que está sendo feito. E na tua entrevista do Estadão de hoje, eu acho que isso fica bastante claro quando você fala que as mulheres te parabenizam e os homens te pedem reforços, porque eles enxergam ali que precisam te cobrar antes de qualquer coisa. Eu quero saber como é que você entra nesse espaço, como é que você dialoga com essa diferença, como é ser uma mulher num meio também tão masculino, mas pensando no futebol. O que você faz dentro do teu dia a dia para pensar, vão olhar o meu trabalho antes de qualquer coisa? Você sabe, Dani, eu não tinha pensado por esse ponto de vista que você está me dizendo, quando eu digo que as mulheres, elas me parabenizam. Por quê? Porque elas se enxergam em mim. Entende? É uma coisa muito bacana, muito significativa, porque às vezes nesse meu dia a dia, enlouquecido, porque eu sou muito atarefada e eu amo o que eu faço, a gente não tem essa dimensão, entende? Então quando as mulheres chegam em mim e falam, Leila, parabéns, você nos representa de uma forma espetacular. E eu fico muito orgulhosa disso. E é interessante, isso eu não tinha pensado nisso, pode ser porque é o que eu falei no Estadão. As mulheres me parabenizam, me elogiam, entendeu? Pelo meu trabalho. Sim. Muitos homens também, tá? Sim. Muitos. Mas as mulheres não me cobram reforços, não me cobram melhorias. Porque hoje, gente, criticar o Palmeiras hoje está difícil. É aquela coisa, elas sabem do teu esforço, né? Mas, exatamente, pode ser que os homens, eles queiram me cobrar, entendeu? Como quem diz, Leila, que isso, uma mulher, entendeu, com tanto sucesso, à frente de um clube tão gigante, entende? Peraí, calma. E não é assim, entendeu? O que diferencia a gente, isso eu já falei várias vezes, não é o gênero, é a nossa capacidade, a nossa vontade, a nossa luta, que nós estamos aqui, todas nós. Sim. Entende? É por causa de muita luta. Tá? Nós temos objetivos. Claro. Entende? Então, isso é muito significativo, eu acho que para todas nós. Sabe? Eu vou continuar lutando. E outra coisa também, eu não sou uma mulher muito... sou sensível, sim. Entendeu? Mas eu sou muito objetiva. E isso, às vezes, incomoda um pouco. Eu sei exatamente o que eu quero. Sim. Entende? Eu sei exatamente, eu observo. Não é? Eu sei o que é melhor para o meu clube, eu sei quais os próximos passos, mas também eu sou uma pessoa que eu tenho objetivos, eu sei onde chegar, mas eu também não tenho muitas convicções, que convicção é muito complicado, viu? Certeza absoluta de nada é positiva, né? Exatamente, exatamente. Ô, Leila, mas aproveitando até o seu gancho, assim, primeiramente também feliz Dia da Mulher, acho que é muito legal estar nesse espaço entre 4 mulheres para trocar uma ideia também sobre futebol, eu acho isso muito representativo, né? Porque a gente se entende nas nossas vivências, mas a gente também tem profissões que são questionadas através do futebol. E eu queria trazer para você também, para a gente descer para esse campo da bola, a cobrança, a exigência e o campo do Palmeiras. E os reforços que os torcedores tantos cobram. A gente tem até uma tela sobre entradas e saídas do Palmeiras, porque, querendo ou não, o torcedor... Tem muita torcedora que me mandou mensagem. Falou, caramba, como é diferente, como é legal ver uma presidente, mulher num cargo de um time, podendo responder sobre isso. Sobre contratação, sobre finanças, sobre chegada, sobre saída. A gente tem as chegadas do Palmeiras na gestão da Leila, Murilo, Jailson, Navarro, Lomba, Tabata, Merentiel e Flaco Lopes. E as saídas mais recentes ali, a gente destaca, né, a questão
do Danilo e do Scarpa. Quando vem pro campo, então, quando o torcedor fala, Leila, reforço, 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 qual a resposta imediata você tem para isso? Tranquilidade, tá? O que eu faço sempre é valorizar o nosso elenco, que é um elenco extremamente vencedor, não é? E quando você tem um elenco muito vencedor, eu já disse diversas vezes também, o investimento precisa ser alto, entende? Então eu fiz várias renovações, eu fiz várias readequações, não é, de salários. Sim. Para manter esse elenco forte. Nós temos que valorizar, gente, os nossos jogadores, quem está conosco, que estão lutando. Conquistamos vários títulos juntos, entende? Então, para vir alguém, ao vir algum atleta, é para agregar. Eu não quero fazer aposta. Claro que no futebol a gente nunca tem certeza de nada. É uma mudança no perfil de contratação, né, Leila? Porque se a gente pega o que ficou para trás no ano passado, vieram jogadores com perfil de aposta, com perfil de crescimento dentro do clube. Então agora houve uma mudança nessa busca. Sim, não, mas não foi o Atuesta, esses jogadores... Merentiel... assim, não foram apostas. Gomes, eles eram jogadores que talvez eles não fossem tão conhecidos aqui do grande público. Porque eu não me foco em nome, entendeu? Isso é muito importante, entendeu? O nome não ganha campeonato, gente. O que ganha campeonato é arregaçar a manga, a gente tem o mesmo objetivo, entendeu? Temos um grupo unido, com o mesmo objetivo, sem perder a vontade de vencer. Isso que diferencia o Palmeiras de outros clubes. Nós nunca perdemos a vontade da conquista. Que nós conquistamos muitas coisas, sabe? Poderíamos estar acomodados, mas nunca, ninguém lá. Entende? Então, não me enche os olhos, entendeu? Contratar por causa do nome. Eu não vou contratar por causa do nome. E outra coisa, quem contrata não é a Leila Pereira. Sim. Somos nós. Sim. Sabe? É o departamento de futebol, é o meu diretor de futebol, entende? E se não vem a pessoa com aquele perfil, e às vezes, em muitos casos, nós identificamos o perfil que nós precisamos, não é? Mas quando começamos a negociar, não depende do Palmeiras, depende do outro clube. E de outros clubes também, né? Tem isso também. De outros clubes ou do clube daquele na qual eu tenho interesse naquele atleta, não é? Mas às vezes a gente impacta se o jogador ele vale X, eu não vou pagar 10X. Certo. Porque eu sei exatamente qual é o valor. Entende? Eu não vou fazer loucura. Existe muito isso também. O jogador que vale X, o empresário vê, mas é para o Palmeiras. É um Palmeiras que tem muito dinheiro, então dá para a gente inflacionar um pouco o mercado aqui. E quando a gente fala ainda de reforço do Palmeiras, é um Palmeiras que vai ter muitas competições. Quando você fala também da vontade de vencer do Palmeiras, a gente deve isso muito ao Abel. Ele consegue manter essa equipe muito entrosada e com muita vontade de vencer. Mas, ainda assim, são tantas competições, vão vir reforços, vão vir outros jogadores além desses que você conseguiu manter, porque já é uma grande coisa. Sim, claro que sim. Claro, eu estou ciente e com a certeza de que nós precisamos de reforços por causa dessa quantidade de jogos. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, entende? Mas eu tenho que ter tranquilidade, gente, porque o jogador é um investimento muito, muito alto, sabe? Então, eu costumo dizer também que isso se eu não tiver os pés no chão, se eu ficar ouvindo comentários, ficar lendo comentários, eu tenho que me reunir com a minha equipe e decidir o que é melhor para o Palmeiras. E é o que eu faço. Porque senão, o que acontece? Isso é um círculo, pode ser um círculo vicioso, que acontece em diversos clubes. Verdade. A torcida quer jogador, aí o dirigente inescrupuloso, né? Entendeu? Vai nessa loucura, entendeu? Baseado no clamor popular, vai lá, compra o jogador. Não é? Investe uma fortuna, não dá certo, entende? Aí a torcida novamente, entendeu? Vai reclamar porque aquele jogador não deu certo, precisa contratar. E aí começa, quando eu contrato, eu preciso pagar, entendeu? Então, eu preciso ter responsabilidade e os pés no chão. Você falou em não ouvir qualquer coisa que venha de fora, né? E óbvio, faz todo sentido. Quando você administra um clube que move ainda paixão, se você for ouvir só o que vem de fora, você não vai administrar com nenhuma sabadoria racional. Isso é necessário. Eu vou te fazer 2 perguntas. Você escolhe qual você quer responder. Eu vou responder as 2.
Primeiro, em relação ao Abel, assim, claro que você não vai ouvir qualquer coisa que venha de qualquer lugar, mas o Abel, nas entrevistas coletivas desse começo de ano, ele, em algumas delas, ele foi taxativo no sentido de, assim, eu falei que se saísse jogador, precisava chegar jogador, se referindo ao Danilo e ao Scarpa, que foram jogadores importantíssimos na última temporada. Então, como é que foi esse processo de ouvir as declarações dele, numa entrevista ou outra um pouco mais enfáticas? Tem hora que ele fica irritado, acho que até mais com a imprensa do que com o que está acontecendo dentro do clube, mas pedindo ali reforços, porque para mim ficou muito claro. E outra, existe alguma reunião com o Alan, do Atlético Mineiro, prevista, porque ele foi muito claro e muito profissional na entrevista dele, beira de campo, falando que a negociação ficaria a cargo dos clubes, que se ela acontecesse, era interessante para ele, jogador, e que ele toparia. Mas ele foi muito profissional, deixando a entender que existe uma conversa. O que fosse melhor para o clube no negócio, né? Se o valor chegasse a uma questão que fosse interessante, para ele está à disposição. Sim. Então, o Abel e o Alan. Ai, meu Deus. Deixa eu te falar uma coisa, Dani. Quando eu digo que eu não ouço o clamor, né, para tomar a decisão, é evidente que eu ouço o nosso treinador, claro. Eu ouço o nosso diretor de futebol, é evidente, entendeu? Eu converso com o Abel constantemente, sabe? O Abel sabe exatamente qual a situação das negociações, entende? Tudo passa por ele, é óbvio. Mas na hora de decidir, temos que decidir. O Abel, o diretor de futebol, o Anderson Barros e a presidente Leila. Claro. Se um desses três disser não quero, não é feita a contratação. A contratação só é feita quando os três, não é? Tem a posição que é para contratar, certo. Não é? Os três. Mas é evidente que eu ouço o Abel. E ele sabe da situação, ele sabe das negociações. Eu tenho certeza que ele está extremamente tranquilo com isso. Entende? Ele sabe da nossa realidade. Ele sabe que a presidente vai fazer o possível e o impossível para atender todos os desejos do treinador, porque o que eu quero é vencer. E para vencer, eu preciso proporcionar ao meu treinador o que ele precisa. Então, eu estou lá trabalhando para isso, tá? Sobre o Alan, não houve conversa sim, eu vou ser extremamente sincera. Claro que sim, sabe? Não que o Palmeiras... Porque, o que acontece, gente? Como que nós contratamos um jogador, tá? O nosso treinador, ele fala, não é? Ele diz o que ele precisa, o perfil que ele precisa. Certo. E nós temos um departamento que vai ao mercado buscar, segundo aquele perfil, que o nosso treinador precisa. Né? E nos apresenta 8, 10 nomes ali disponíveis. Entendeu? Quem escolhe é o treinador, junto com o diretor de futebol. Eu entro só na parte financeira. Do pode pagar ou não. Exatamente. Tá? Mas quando o profissional ele escolhe esses jogadores, ele já sabe, não é? Qual o perfil e qual o limite que a gente possa pagar. Não é? E aí, escolhemos o jogador. Aí vamos fazer os contatos, não é? E, com relação a esse jogador do Atlético Mineiro, nós fomos procurados e esse jogador foi oferecido. Jogador. Exatamente. Tá? E nós tínhamos interesse, sim, e temos interesse. Sim. Entende? Mas eu também respeito a vontade... Do outro clube. Do outro clube, óbvio, entendeu? Óbvio. Sabe, se outro clube, se não chegamos a um acordo, entende? O que eu posso fazer? Leila, atualmente o Palmeiras, ele está em negociação com alguns jogadores, com um jogador? É só essa conversa com o Alan? Não, existe com alguns jogadores, sim. Mais do setor dali de Scarpa e de Danilo? Ou tem outros setores que o Palmeiras está pensando em reforçar? Ponta esquerda. Sim, também. Olha, eu vou te falar uma coisa. A gente está sempre atento, sempre, não é? A boas oportunidades. Sim. Entende? Então, nós temos várias conversas. Como você me perguntou do Alan, eu respondi do Alan. Sim. Sabe? Mas com relação às outras tratativas, eu não vou abrir, porque senão... eu fico com problema com relação a valores. Sim. Gente, eu não vou fazer loucura. Se eu sei que vale um determinado X, eu não vou pagar 5, 10X. Eu não vou fazer isso. No leilão. Entendeu? Hipótese nenhuma. Tá? Nós temos um elenco extremamente competitivo, extremamente vencedor, entende? Um técnico muito capaz, sabe? Então, eu vou seguir nessa linha.
com muita seriedade, com muita responsabilidade. Ô Leila, é mais fácil ou mais difícil contratar jogadores para o Palmeiras? E eu digo mais fácil porque é o Palmeiras vencedor, que tem o Abel. É muito difícil. E difícil porque é o Palmeiras rico. Não, vem cá. Não, rico mais ou menos. Tá bom. Não, Leila, não fala isso não. Se o Palmeiras não é rico, ai, não é não. Ai, meu Deus do céu. Se a gente estiver comparando com briga, não. Nós estamos equilibrados. Ricos não, sabe? Gente, futebol, o investimento é muito alto. É altíssimo, entende? Para você ter um time com uma performance como o Palmeiras tem, entende? E eu acho... Mas eu vou te falar uma coisa. E eu acho que o investimento tem que ser alto, sabe? Que olha o que gira, entendeu? Os valores que giram em torno do futebol. Né? Então, e os nossos jogadores, a nossa comissão técnica, eles são as estrelas, entende? E as estrelas, não é, que dão resultado, que dão audiência, que conquistam títulos, têm que ser bem remunerados, eu não tenho dúvida disso, mas nós precisamos ser o mais assertivos possível, sabe? Eu não vou... Eu sou uma mulher, gente, que eu não tenho medo de absolutamente nada. Eu não tenho... Eu imagino, pode ter certeza que eu tenho muita convicção disso. Não, clube de futebol do tamanho do Palmeiras. Do tamanho do Palmeiras. Sabe? O Palmeiras hoje é um dos maiores clubes do mundo, sabe? Então... Eu não tenho dúvida nenhuma que, quando eu fui eleita presidente do Palmeiras, eu sabia da minha responsabilidade, eu sabia das cobranças, entende? Eu jamais vou me vitimizar dizendo, olha, estão me cobrando porque eu sou mulher. Mas às vezes entendeu? É preconceito. Sim. Tá? Porque incomoda uma mulher com destaque tão grande, não por causa de mim, por causa do Palmeiras. Sim. Quem dá o destaque para o dirigente é o clube. Entende? Então, tudo isso eu já sabia. Tudo isso. Eu não sou uma herdeira. Eu sempre trabalhei muito. Eu sempre lidei com muitas pessoas. Isso não te abala, essa pressão em nenhum momento? Zero. O que me abala, eu vou te falar, é a cobrança que eu faço a mim mesmo, sabe? Porque às vezes o que eu quero, eu não consigo, entende? Então é isso que me incomoda, sabe? Porque eu sei exatamente o que o Palmeiras precisa, entende? E às vezes, isso que é um pouco diferente de uma empresa, não é? Na minha empresa, as coisas acontecem do jeito que eu quero, sabe? Eu tenho o comando. E no clube de futebol, não, sabe? Eu tenho um comando até um determinado limite. Passou dali, eu não tenho. Eu dependo de outro lado, eu dependo do outro clube, eu dependo do jogador querer vir para o Palmeiras. 100% quer vir para o Palmeiras. Eu não tenho dúvida. Quem não quer liberar para o Palmeiras são os clubes, entende? Por quê? Porque o Palmeiras é um time equilibrado, o Palmeiras é um time organizado, o Palmeiras é um clube profissional. Vencedor. Extremamente vencedor. Tá? Eu não deixo... O nosso departamento de futebol não tem influência política absolutamente nenhuma. Ele realmente é administrado profissionalmente, sabe? A nossa parte política nós fazemos no clube social, que eu tenho uma sorte muito grande, não é, que eu tenho um apoio de quase 90% do nosso Conselho Deliberativo. Eu tenho certeza que os conselheiros que me apoiam, eles estão extremamente orgulhosos, porque eles fazem parte dessas conquistas. Porque se eu não tenho paz política dentro do clube, eu não tenho sossego para trabalhar no nosso futebol. Então, eu tenho um apoio muito grande, né, da parte política do Palmeiras, que eu só tenho a agradecer aos conselheiros que lutam bravamente ao meu lado, para que a gente esteja nesse nível, não é que, olha, o Palmeiras, esse clube centenário, não é? Eu acho que nós nunca tivemos um período com tantas vitórias, com tantas conquistas. A gente acabou de fazer ali a comparação, falando dos períodos mais vitoriosos e já está igual, só que ainda não acabou esse período. Não acabou, e nem vai acabar tão cedo. Olha, deixa eu te fazer uma pergunta, você está falando em relação aos conselheiros, e aí, óbvio, a gente pensa muito claramente no Abel, que eu digo isso já desde a temporada passada, para mim é o principal nome, a principal estrela, entre aspas, desse time, porque é o que você falou, ele mantém ali a vontade de continuar vencendo títulos, o time que perde uma peça e ele acha outra de reposição, a recuperação de jogadores, a gente tem uma lista de elogios para fazer o trabalho dele. Mas ele também tem um temperamento difícil, né? Pelo menos para fora do clube, às vezes, ele passa a ser uma pessoa um pouco explosiva em alguns assuntos, em alguns momentos. Como é que é essa relação e como
que é essa relação pensando no futuro do futebol, pensando nessa dinâmica que você falou de assim, eles escolhem, eu dou sim, eu dou não. Eu imagino que ele não quisesse, por exemplo, vender o Danilo, só que aí é uma questão financeira de mercado, vender um volante por um valor exorbitante. O Scarpa tinha um projeto de vida. Sim. Então, como é que é essa tratativa ali dentro com o Abel? Eu vou te falar claramente, como eu sou uma pessoa extremamente transparente. Jamais eu venderia um atleta sem autorização do meu técnico. Oh. Jamais. Por preço nenhum? Por preço nenhum. Jamais. Como eu te falei, para entrar no clube, para adquirir um jogador, tem que ter o aval meu, do Abel e do Anderson Barros. E para vender, a mesma coisa. É óbvio, quando eu vendi o Danilo, houve essa conversa sim com o Abel. Leila, vai sair, precisa encontrar uma reposição. Isso ele sempre falou desde o começo, sem dúvida nenhuma, entendeu? E nós estamos buscando, sabe? Mas foi com a autorização dele, eu jamais faria isso, jamais. O Scarpa, eu fiz, o contrato dele venceu. E era um projeto de vida dele. Um projeto, eu fiz o possível e o impossível para ele ficar. Tudo que você possa imaginar. Sim. Entende? Mas ele falou, presidente, é um projeto que eu tenho, eu gostaria muito de ter essa experiência, eu estou tendo essa oportunidade. Entende? Também é aí que entra a cobrança a mim mesmo. Sim. Entende? Eu não conseguir aquilo que eu achei... que eu achava que fosse melhor para o Palmeiras. Foge do seu controle nesse momento, Foge do meu controle. Sim. É isso que me incomoda. Sim. Não crítica de torcedor, cobrança de torcedor, é cobrança a mim mesmo, entende? Mas com relação à saída de jogador... Tem um ok do Abel antes do negócio. Claro. E falando nisso... Eu não sou irresponsável, eu não tenho dúvida nenhuma. Mas a relação é boa com o Abel? Assim, às vezes a gente vê... O temperamento dele. Excelente. O Abel é um gentleman. Dentro do Palmeiras é um gentleman e outra coisa, é um trabalhador, sabe? É um cara... Ele só esquenta no jogo mesmo. É incansável, mas eu vou quer que eu te fale uma coisa? Tanto que eu dou a total liberdade para o nosso técnico, para ele ser o que ele é. Gente, por favor, não vamos focar nessa parte que ele extrapolou um pouquinho. Olha o outro lado do Abel, né? Extremamente vencedor, extremamente trabalhador, um agregador, entende? Então, é esse lado que eu vejo. A gente tem que pesar os dois lados. Você não vai querer a perfeição. E eu vou te falar uma coisa também. Eu gosto muito de treinador com sangue na veia, entendeu? Então... Não me incomoda, sabe? Coração quente mesmo, né? Na hora da análise. Não tem problema. Com o limite ali. Plano, né? Não sendo expulso, não desrespeitando, não dentro ali da vontade de vencer. Eu queria aproveitar só um gancho também que a gente... Olha uma coisa. Diga. O Abel, ele tem meu apoio total e irrestrito em qualquer atitude que ele for tomar. Entende? Eu conheço ele. Tem uma segurada lá no eu estou no dia a dia com ele, entende? É um profissional fantástico. Mas ele sabe disso, tanto que ele fala que muitas vezes ele precisa se ele faz segurar, autoavaliação, que faz uma autoavaliação. Várias vezes ele fala da mulher, da esposa, do carro, ganha, quando ele é expulso, tem essa questão. Um outro ponto também, um outro personagem, já que a gente está pingando em nomes aqui, o do Endrick, porque é inevitável o tamanho, a expectativa, o apoio e o suporte que o Endrick tem. Neste momento, acho que é o momento mais difícil do Endrick nesse processo, que é o da grande exposição, da expectativa, da venda, do negócio, e o Abel protegendo, e uma cobrança que eu imagino que seja muito mais externa do que interna. Sim. Como tem sido essa conversa, esse apoio ao Endrick? Cobrança interna, ele não tem nenhuma. Nenhuma. Ele é um menino. Ele tem 16 anos, gente, sabe? É o que o Abel já falou várias vezes, entende? Então, ele é extremamente bem protegido, amparado, entende? Ele tem todo o nosso suporte nós temos uma sorte muito grande que ele tem a cabeça muito boa. Ele é um menino, mas ele é muito amadurecido. Eu tenho certeza que esse tipo de cobrança externa não atinge, mas entende? Como que ele está se sentindo, assim? É porque por mais que a gente fale, olha, ele tem um acompanhamento psicológico, internamente, e eu acho justíssimo que não exista nenhuma cobrança porque ele tem 16 anos. Sim. Ele sabe também do que representou a venda dele, não para o Palmeiras, para o futebol brasileiro. Ele sabe da expectativa em cima do futebol dele. Assim. Bola forte que vem, né? Não existe um incômodo pessoal que vocês têm que minimizar? Mas claro, aquilo, acho que acontece comigo, acontece com ele também.
também. Claro, a cobrança é dele mesmo, Sim. sabe? Mas nós estamos lá, os nossos profissionais, presidente, eu falei com ele, entende? Eu tô sistematicamente com todos os jogadores, que eu estou diariamente na academia de futebol, não é? Para tranquilizá-lo, que as coisas irão acontecer. Ele é um grande jogador. Se não fosse, entende, não teria sido daqui a 1 ano e meio, no final de 2000, no meio de 2024. Meio de 2024, entendeu? Ele vai estar no Real Madrid, entende? Então, eu acho que essa tranquilidade ele tem, porque esse impacto, né, do público é muito forte. Sim. Nos preocupa, sim, que isso abale o menino, mas nós estamos lá juntos, sempre dando o suporte necessário para ele. Tá tudo ok. Tudo sob controle. Só uma coisinha, Mari. Existe esse trabalho com a base, esse trabalho psicológico com os meninos da base, porque é uma pressão muito grande desde muito cedo. Sim. Isso é uma coisa que vocês trabalham. Muito, a educação deles. Vocês vejam, esse resultado que nós temos com a base, isso, gente, isso não é do dia para a noite. Isso é um trabalho, porque os meninos que aparecem, não aparece o trabalho que é feito internamente. Claro. Para eles apresentarem esse potencial. Sim. O que tem um bastidor muito forte, né? Mas muito forte. E é uma base muito forte, né? A gente Sabe, fala do Hendrick, muito. mas tem o Giovani, tem o outro menino que joga... Esqueci o nome dele agora, desculpa, Leila. Não é o Fabinho. Luiz Guilherme? O Luiz Guilherme também é bom Tem jogador. vários. E se a gente pegar a safra anterior, também foi uma safra Sim, produtiva. Sim, o Gabriel Jesus, é verdade. Vários isso, anos isso que vieram. dele. Aí que eu digo, eu valorizo demais os nossos profissionais. Nós temos o João Paulo, que é o nosso diretor da base, entende que cuida da nossa base de uma forma espetacular. Então, o trabalho dos bastidores, às vezes, é muito maior, entendeu? Do que a apresentação que eles fazem. Sim. Porque para eles chegarem até aquele ponto, tem um trabalho muito grande. A gente pode fazer uma matéria, inclusive, sobre a base do Palmeiras. Sobre gostaria. Sim, por favor. Para a gente apresentar tudo isso. Para a gente apresentar tudo o que é feito na base do Palmeiras. Eu gostaria. De exemplo, né? o que eles vão, como eles vão para a escola, como eles trabalham, como é a parte psicológica. Vai ser um prazer enorme para a gente, entende? Legal. Vocês conversem com o João Paulo. Sim. Entende? Boa. Então, olha, eu estou muito feliz com essa fase, não é, do Palmeiras, muito. Só pra gente fechar essa parte do campo, pensando em proposta, vou te fazer uma pergunta que eu acho que o torcedor faria. Tem nomes que você seguraria nesse momento, pensando no cenário atual, independentemente do valor? Rony, recém-convocado, Veiga, que voltou de... Todos? Não tem mais venda? Não tem mais nem o Giovani, que é mais um desses meninos brilhantes? Não, eu não penso em vender ninguém. Todos. O Palmeiras precisa contratar. Não vender. Não vender. Com essa palavra, então, a gente segue falando de Palmeiras dentro de campo, mas agora também... É isso aí, torcedor alviverde. O que vocês acharam da entrevista com a Leila Pereira? Muito inteligente, não deixou vazar nenhum furo, não deu nenhuma gafe, né? Na verdade, ela teve um ali que ela falou, a gente apoia o Abel em qualquer coisa que ele faça. Aí a Dani falou, olha, ele precisa dar uma segurada, né? Que é a questão de não ser expulso, né, gente? Eu acho que essa aí foi, na verdade, foi uma falhazinha só que a gente viu na entrevista da Leila. Não é em tudo, né? Tem coisa que não dá. Já pensou? Semifinal, quarta de final, oitava de final de alguma Copa. Abel expulso. Às vezes, na maioria das vezes, não afeta, né, o time, mas vai que afeta o emocional do time dentro de campo. E aí, na hora que tiver que substituir. Então, é só isso daí, mas eu acho muito difícil ele mudar. Ele pode mudar, vamos lá, em questão de se dirigir ao árbitro, né? Ele pode, sei lá, xingar para a lua, falar para o sol, né? E não se dirigindo diretamente ao árbitro, nesse caso aí. Mas isso aí é só isso daí, né? Só essa falha aí da entrevista da Leila. Porque o jornalista ele tem que tocar nisso também, né? Em tudo, não é em tudo. É 99,9% das coisas que o Abel fala e faz é aprovado. Aquele 1%, igual aquela música, né? Aquele 1% que precisaria de uma mudancinha bem light aí. Como vocês viram, não vai ter saídas no Palmeiras. Não pretende, pelo menos, né? Depende muito da oferta. Uma oferta absurda, obviamente, que não tem como
segurar. Vou estar encerrando o vídeo, não saia sem deixar o seu like, seu comentário. Você que não é inscrito, se inscreva aí em nosso canal. Valeu!